Tá aqui uma tarde, começo do ano 2023, janeiro de 2023, uma tarde, fazer um vídeo aqui sobre um tema que é muito interessante. Nessa época de final de ano, começo do ano, interessante, pessoas fazendo uma avaliação, refazendo planos, vendo se vale a pena, o que vale a pena, até brincando, tradicionalmente uma época de muitos fora, né? Ruptura, a pessoa vai lá, avalia, geralmente a mulher, avalia o relacionamento e o cara que tomou fora, isso é muito comum, né? Vai casar, não vai ficar nisso, então toma um fora, é muito comum. Quando é tempo, em tempo, tratar de um tema que é um tema muito comum, sempre muito comum, e é visto até de várias formas, tem gente que vê como uma mágica, tem gente que vê como algo sendo aquilo mesmo, tem gente que acha discutir, pode ser 15, pode ser que não, que é uma pergunta bem básica, né? Vale a pena mudar de país? Vale a pena trocar o Brasil com outro país, primeiro mundo, qualquer país? Quando fala mudar de país, pessoas sempre pensam no primeiro mundo, né? Ou é Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, normalmente associado ao upgrade de vida, né? A pergunta é, vale a pena mudar de país sim ou não? E para falar a realidade atual, é interessante que muitos tubes na internet de viajantes, pessoalmente assisto, que eu acompanho, né? São épocas, né? Eu acompanhava bastante um ou dois canais de imigrantes brasileiros dos Estados Unidos, outro imigrante na Europa, outro imigrante país específico, outro na Ásia. Eu acho que esse é o milagre da internet. Pessoas comuns falando ali, claro, muitas vezes por serem pessoas comuns, falam aquela abobrinha, né? E demonstram ali coisa que, pelo amor de Deus, né? Só podia ser um brasileiro falando do outro país. Interessante porque, para quem não conhece o país, não viajou pouco, é uma forma de conhecer os lugares, né? Não uma forma empacotada pela mídia, pela Globo, pela, sei lá, TV aberta. Graças a Deus, já comentei em outros vídeos, eu tive uma infância boa, né, por viajar a diversos países. Uma ideia, quando eu tinha 25 anos, eu tinha viajado para os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Ilhas Caimã, conhecia Chile, Argentina, Uruguai. O que para mim foi, eu acho que foi bom, né? Logo cedo ali tinha essa ideia, Estados Unidos, então eu quis conhecer os países que falam inglês. Claro que eu tenho uma opinião formada, né? Viajei aos países ali, mais de um, jovem, e eu tenho uma opinião formada. Interessante, isso eu acho muito interessante, porque essa pergunta é muito comum hoje em dia, né? O mais assustador é que a resposta, a forma de entender que é surpreendente. Antigamente, esse negócio de viajar outro país, tipo de coisa, de viajar era algo para pessoas ricas, né? O cara tem que ganhar, sei lá, mais de 100 mil por ano, no mínimo. A família tem uma renda superior a 200 mil por ano. Na época foi assim, isso não é mentira. Passagens aéreas custando por volta de $2.000 na média. Moeda corrente atual, o cara tinha que ter no mínimo 50 mil para mais, se qualquer tipo de viagem. Isso não é mentira. Uma época, a passagem aérea custava caro mesmo, não é brincadeira isso. Até comentar, bom, o cara ir pro Japão, até hoje custa caro uma executiva pro Oriente, mas numa época era o valor, eles falavam, eu perdi um Fusca, né? O cara só passagem aérea ir e volta pro Japão, era perder um Fusca, eles falavam. Poder ter uma visão, era uma abrangente mais internacional, cosmopolita até, com certeza, era um privilégio. O seguinte, no meu caso, graças a Deus, jovem, por ter experiência em diversos países. Então, para começar a história, não tem deslumbramento. Não é porque o cara fala, Canadá, Estados Unidos, e daí? Eu não tenho deslumbramento de falar que, lá é perfeito, todo mundo é legal, todo mundo é bonitinho. Infelizmente, a gente só vê a paisagem. E ainda é assim, a gente repara que é assim. As pessoas, inclusive, é meio assim, como se fosse, nova vida, tudo novo. E não é assim na prática, né? É uma coisa bem básica que algumas pessoas, certa capacidade até, assim, nível socioeconômico, sociocultural, realmente sabe. Eu, por exemplo, moro aqui perto do bairro de Moema, né? Perto do aeroporto de Congonhas, São Paulo. Um comentário para começar aí a reflexão. Moema. Você pega o bairro de Moema inteiro, que é um bairro de apartamento no mínimo R$1 milhão. Pessoas que viajaram para a Europa e Estados Unidos, pela metade já foram uma vez na vida para a Europa ou Estados Unidos. É muito comum. Então, que era o começo, era uma época, o começo da viagem internacional, né, por ser mais barato, foi nossa, e daí? É algo bem assim, e daí? É como se viaja para pobre, qualquer um. Aí que eu começo a ideia, a análise sobre esse assunto. Então, se o cara já conhece, o que o cara está fazendo em Moema? O que o cara está fazendo em Moema, morando, sei lá, no Itaim? O cara tem uma certa condição. O que o cara está fazendo morando no, sei lá, Jardins, Belo Conceição? Bairros bons, São Paulo, Brooklyn, Campo Belo, recalcitrante. O que o cara está fazendo morando ali em Higienópolis? Então, se o cara nunca viajou na vida, viajou pouco, viajou com certa idade,
Tem gente que viaja só com 40 anos de idade, isso é muito comum. O cara passa um concurso público com 35, 30 anos, começa a viajar só com 40 anos de idade, 35. Desculpa, esse vídeo, normalmente, é poucas pessoas que assistem, então eu falo o que eu penso, mas realmente, isso é diferente, com toda certeza. Uma pessoa que vai para o exterior, primeira vez na vida, com 35 anos de idade, 30 anos de idade, até amadurecer aquele ideia, ver que o exterior tem coisa boa, tem coisa ruim, depende, tem periferias, que é caro, tem lugar que é exclusivo. Cada cidade, às vezes, tem um clube ali, uma comunidade, pessoas se conhecem ali da faculdade, do local. Desculpa, não vai entrar assim do nada para as pessoas do exterior, oh, eu sou legal, quero fazer parte. Não funciona assim. Nenhum lugar do mundo. É assim. Tem cargos em nível mais elevado, cargos em nível médio, cargos em nível trabalhos mais braçais. Eu, por exemplo, e muitas pessoas, né, acho interessante esse deslumbramento. Tem gente que nunca viajou, não teve uma infância, não viajava, né? Então o cara tem um deslumbramento. Quando o cara viaja 2 vezes para o exterior, o cara fica deslumbrado. Até, parece até o contrário, né? Eu tenho uma visão para ti estrangeiro. Eu gosto do Brasil porque as minhas prioridades, o que eu acho legal aqui é barato. Praia pra caramba, diversidade e uma baixa... preconceito relativamente, veja, ele existe, mas preconceito relativo é muito menor que os Estados Unidos e Europa, com toda certeza, aqui é menor. Quem conhece sabe, para começar a história que os Estados Unidos é separado, né? Só isso, é separado por bairro. Tem bairro que você é bairro de tal etnia, tal grupo, e experimenta você entrar lá. Novamente, depende muito. Eu acho que isso é nítido. A pessoa viajou quando era criança, viajou na infância, principalmente, né? Depende onde ela estava e onde que ela quer chegar. Não vou dizer que toda pessoa que quer mudar de país seja humilde, pobre, classe média baixa. Não é bem isso. Quero ver, lançar como se fosse um desafio. Quero ver uma pessoa que tem uma casa, um apartamento bom, tem outra propriedade, tem uma disponibilidade para ter um carro médio,